pessoal, vamos começar mais um New Face Revita. Estou super animada de estar aqui com vocês novamente. E hoje eu trouxe uma pessoa muito importante para a minha vida, que transformou a minha vida. E ela vai falar um pouquinho sobre isso. Eu trouxe aqui a Aline. Ela é mentora financeira, empresária. Aline, conta um pouquinho pra gente da sua formação, da sua experiência, no que você trabalha. Deixa o pessoal de casa te conhecer. Vamos lá então, né? Muito feliz de estar aqui com você, Nicole. Obrigada. A gente já tem aí uma jornada juntas, né? A gente tá 1 ano e 4 meses juntos. Eu falo assim, a gente está aprendendo uma com a outra, né? Eu cheguei para te ajudar, mas a gente está crescendo juntas. Que bom! Então, quem é a Aline, né? A Aline é a mentora financeira, consultora financeira. Hoje eu também, né? Antes de ser a Aline, mentora financeira, eu tenho uma empresa, Total Protect Soluções em Guaranésia. Nós somos uma distribuidora de equipamento de proteção, uma empresa já consolidada no mercado e ainda em expansão, né? Mas no meio desse meu trajeto com a Total Protect surge a Aline Mentora Financeira, que é o assunto que nós vamos falar hoje. Então, essa Aline surgiu para transformar a vida de mulheres, né? Hoje meu foco é atender mulheres, atender casais também, para buscar a tão sonhada independência e liberdade financeira. Olha só, gente, é isso mesmo. Ela é uma super profissional. Eu conheci ela pelo Instagram, né? E uma prima minha de São Paulo que me indicou ela, e ela tão aqui pertinho da gente. Sim. Eu não conhecia ela. E aí eu fui ver, aí deu super certo dela vir pra cá, comecei a fazer online, né? Você faz online também. E deu super certo dela, ela abriu um ponto aqui em Mococa, né? Ela abriu um escritório aqui em Mococa, e aí a gente faz agora a mentoria financeira pessoal e da minha clínica, né? Sim. Gente, de verdade, transformou a minha visão, o que eu entendia sobre a administração, me ajudou demais, Aline. De verdade, mudou completamente meu modo de trabalhar na clínica, de organizar minhas coisas. Antes eu trabalhava com o limite do banco. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu acho que é uma realidade muito existente assim, na vida de cada um. E sabe? E me ajudou demais a não trabalhar com limite, que é um juros alto. E ela foi me ensinando, foi me ajudando, e ensina a poupar, ensina a investir. Então, pra mim, foi um divisor de águas. Eu sou imensamente grata de verdade por você. E ela que é uma super empresária, então ela tem uma visão muito além da minha. Porque além falamos de tudo, né? Ela também me ajuda em relação à empresa, por ela já ter a empresa, né? Uma empresa de EPIs, né? E que distribui para a região toda, né, Aline? Hoje a gente atende já o Brasil inteiro, na verdade. Olha só que legal. Super merecedora, porque ela é muito inteligente. Olha só, o que a Nicole falou, né? É muito interessante que essa transformação que ela já passou, a maioria das pessoas hoje precisam dessa transformação. O limite do cheque especial às vezes virou algo tão rotineiro, né, tão normal, que as pessoas falam assim, é como se ela tivesse dinheiro, não é? Sim, era Tratava como se tivesse dinheiro, mas não tem, tá devendo pro banco, não é? Então assim, a gente veio, né, com várias transformações, na verdade. A gente até comentou alguns dias atrás, ela ainda não estou onde eu gostaria de estar. Sim. Falei assim, mas olha quanta coisa você já conquistou. Né? Então, assim, a gente, eu acho que nunca vai estar onde a gente exatamente quer, porque você vai mudando, vai sendo mais ambiciosa, né? E a ambição, exatamente, é o lado bom do dinheiro, tá? Não é ganância. Então é isso, eu acho que a gente vai crescendo juntas, né? Por muito tempo ainda. Estou muito feliz, muito realizada, por isso que eu trouxe ela para dividir com vocês aí de casa, que quer ter a liberdade financeira, que quer melhorar financeiramente, porque ela é uma super profissional que tem me ajudado bastante. Então eu trago aqui coisas de qualidade para vocês. Olha, Aline, vamos começar. Vamos fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo de casa quer saber. No meu caso, né, falando sobre estética, sobre beleza, né, para aquelas pessoas que querem fazer um tratamento estético e que não tem condições de pagar tudo à vista, qual dica que você dá para quem quiser
fazer um tratamento e não ficar endividada e não prejudicar nas outras coisas Sim. de casa. Qual é a dica que você dá pro pessoal de casa que quer se cuidar, quer ficar bonitona, mas sem dever pro banco? Exatamente. Então, a gente, como fala de finanças, agora eu vou ajudar vocês a realizar esse sonho. Então, a pessoa tem um sonho, às vezes, de um botox, de uma harmonização facial, enfim. E aí, fica nos sonhos, né? Às vezes não traz para a realidade, ou então traz para a realidade e fica devendo, comprometendo o orçamento da família. Não então, é legal, né? Isso não é legal. Então, o que eu trago como a primeira dica? É ter uma organização financeira. O que é organização financeira? É realmente ter um controle financeiro, gente. Listar tudo. Eu falo que quem tem papel de pão tem controle financeiro, né? A Nicole, já falei 1000 vezes pra ela. Às vezes ela queria, eu quero planilha, Aline, eu quero ser moderna. Eu falo, eu quero ser moderna, eu quero fazer o melhor. Mas não funcionava pra mim, né, Aline? Então, eu busco exatamente o que funciona. Então, controle financeiro. O que é o controle financeiro? Listar tudo que deve, o que ganha, né? E o objetivo é sobrar, né? E aí, dentro de um procedimento estético que talvez possa a pessoa falar assim, bom, mas não sobra no meu mês aquele determinado valor para fazer o procedimento. Mas e se eu parcelar? Então, pode sim parcelar, que às vezes a pessoa fica com receio do parcelamento. Pode parcelar desde que tenha um controle financeiro e saiba que aquela parcela cabe dentro do orçamento sem deixar de pagar outra despesa. Sim, então é saudável também parcelar. É saudável, sim, não tem problema, só tem problema para quem realmente está totalmente descontrolado, descontrolada. Então não é uma dica para quem não tem nenhum controle financeiro. Sim. Quem tem o controle financeiro, tranquilo parcelar, sabendo que cabe aquela parcela dentro do orçamento da família, dentro do orçamento pessoal, para que não comprometa outras coisas. Mas assim, sonhos tem que fazer parte da vida da gente. Não adianta a gente só ficar ali, pagando despesa, conta, e não ter as nossas realizações. Sim, né? Legal. Aline, e a pessoa consegue fazer esse planejamento financeiro para fazer uma coisa que vai elevar a autoestima? Porque às vezes a gente fala assim, é uma coisa supérflua, não precisa fazer, não tem necessidade. Mas às vezes é uma coisa que incomoda tanto a pessoa, ela se entristece tanto. Tem gente que fala que não consegue tirar uma foto, que, sabe, se esconde atrás do outro para tirar foto. Então não é legal, você vê que é uma dor da pessoa. Então a gente consegue fazer um planejamento para poder fazer isso daí e ficar tranquila, com o rosto bonito, mas coração tranquilo também. Sim, não adianta estar ali com o rosto bonito e no mês que vem estar desesperada quando chegar a fatura, né? Já começa a sair o botox de desespero. já acaba até com o botox, né? Porque aí vira preocupação, ao invés de ter essa autoestima elevada, se sentir bem, se sentir bonita, né? Então, principalmente mulheres, a gente sente, né, muito essa necessidade dessa autoestima, talvez até de algumas validações, que talvez puxe até para um lado negativo, mas a gente às vezes precisa de algumas validações, a gente quer estar bonita, a gente quer estar de bem com a gente, para estar bem com a família, com o marido, né? E aí tem como pôr dentro do planejamento financeiro. Gente, um planejamento financeiro, quando eu falo, as pessoas que não são, né, organizadas, ainda não fizeram uma mentoria, às vezes falam assim, eu faço meu planejamento financeiro para o ano inteiro. Então chega dezembro, eu já estou fazendo planejamento de janeiro a dezembro. Porque aí eu já começo a colocar meus sonhos dentro do planejamento financeiro. A maioria dos nossos sonhos envolvem dinheiro. Sim. Tá? A maioria. Então, dentro do planejamento financeiro, antes de vir para cá, eu estava mexendo lá na minha planilha, no meu controle financeiro e vendo, olha, eu tenho essa meta, deixa eu ver se vai dar para cumprir mês que vem, se não vai. Eu também tenho que me organizar financeiramente, né? Não é porque a Aline se dá super bem já com as finanças que eu não tenho, eu posso deixar solto. Né? Então, planejamento. O que é o planejamento financeiro, gente? Planejar, se organizar, colocar ali dentro mês a mês para saber se é possível. E aí tem pessoas que talvez vão falar assim, Nicole, mas eu não tenho dinheiro para pagar à vista, é muito caro o procedimento, enfim, vai às vezes criar ali uma narrativa para pôr um impedimento, aquelas pessoas que são mais controladas financeiramente, porque a gente tem também essas pessoas controladas, super seguras, que às vezes elas vão nessa narrativa para falar assim, não vou fazer porque não vai dar, depois eu tô com medo de não dar para pagar. Então,
tendo controle financeiro, tanto essa pessoa que é consumista quanto a pessoa que é super segura, coloque dentro do planejamento financeiro que não tem erro. Olha, gente, ela é ótima, segue ela, vou deixar o Instagram dela aqui, vou deixar tudo que ela faz aqui pra vocês ir lá seguir e vocês vão ver que a menina é top. Mas agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Descubra o sabor do Vale Imperial 3 no Fonseca Shopping. Uma grande variedade de pratos quentes, saladas e comida japonesa. Saboreie o nosso chopp perfeito para descontrair com a família e os amigos. E oferecemos também o serviço de delivery. Levamos o nosso Marmitex até você. É só chamar no 19 9 9008 1604. Oferecemos almoço todos os dias e jantar de terça a domingo. Vale Imperial 3 no Shopping Fonseca, em Mococa. Saboreie essa experiência. Voltamos aqui com o New Face Revita, falando de um assunto maravilhoso que é gestão financeira, com a Aline Silva, uma empresária super maravilhosa, inteligentíssima, aqui de Guaranésia, nossa vizinha. E Aline, a gente já falou bastante sobre, né, se organizar para fazer aquilo que quer, aquilo que sonha, mas agora vou falar como que foi muito bom para mim ter você ali do meu lado me auxiliando. Para quem é empreendedora, né? Para quem é autônoma, tem uma renda variável, assim como eu, como que você pode auxiliar para a gente se manter organizada? Porque não é fácil. A gente pode ganhar tanto aqui esse mês e o outro menos tanto. Sim. Então, assim, é muito difícil. É uma coisa que é muito difícil, né? A gente tem que ser muito organizada. E qual é a dica que você dá pra gente? Essa é uma boa pergunta que envolve vários profissionais de várias áreas, né, que tem essa renda variável. Hoje, a maior dor que eu ouço dessas profissionais é: eu trabalho e não vejo dinheiro no final do mês, né? Então, a Nicole também veio dessa dor, porque entrava-se dinheiro, fatura, todo mês está faturando, está fazendo, está trabalhando, mas não está sobrando. Então, por que às vezes vem muito forte essa dor para quem é autônomo, empreendedor? Porque falta o controle financeiro, para enxergar o que está sugando. Tem alguma coisa sugando para não sobrar dinheiro. Por quê? Eu falo, todo empreendedor, toda empreendedora tem um objetivo, é gerar lucro, tá? Eu tenho meu propósito em relação à minha profissão, você tem o seu propósito, né, elevar a autoestima das mulheres, enfim, eu quero ajudar as mulheres a alcançar a liberdade financeira, mas no final das contas a gente também precisa ver o lucro. E aí, quando a gente fala dessa renda variável, aquele mês em que ela vai lá em cima a renda, a empreendedora está feliz. Aí no próximo mês vai lá embaixo. Aí fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí vira assim. Uma loucura. E é variável, sim, vai ser sempre variável, né? A gente, quando se trata de prestação de serviços, de venda de produtos, não dá pra gente ter uma previsibilidade exata. A gente tá falando previsão mesmo, né? Não dá pra gente falar, eu vou faturar X todos os meses. Não dá. Tá? Então, o que é a dica? É começar a ter o controle financeiro, quem não tem ainda, tá? De novo, controle financeiro, pode pegar o papel, a caneta e ir lá, o que eu gasto, o que eu estou pagando todos os dias, o que está entrando ali que minhas clientes estão me pagando. Então esse é o controle financeiro, e dentro do controle financeiro vai começar a achar ali onde que estão
alguns problemas. Onde que eu preciso reduzir despesa? Ou então o custo fixo está muito alto, então eu tenho que gerar mais renda para minha clínica, né, para minha empresa. Então a gente vem do controle financeiro, senão nada mais é possível. E dentro desse ramo que a gente fala aí de autônomos, empreendedores, tudo com renda variável, a gente ainda tem que se preocupar com outras coisas. E se tem uma emergência, estraga alguma coisa, os equipamentos, né? Os equipamentos. Né? Exato. Então a gente ainda tem que contar em ter um caixa. A gente tem que ter uma reserva. Tá? Então não basta só estar pagando as contas todos os meses, mas temos que ter um dinheiro guardado, que nós estamos nessa etapa e evoluindo, tem um né? nome, né? Esse dinheiro de giro, como que é mesmo? A gente fala, né? Tem alguns nomes que a gente usa, né? Mas assim, é capital de giro. Capital de giro. A gente usa como fala, tem gente que fala só o giro, o caixa, né? Mas enfim, a gente precisa ter esse dinheiro em caixa exatamente para pagar, garantir que vai pagar as despesas, para garantir que tem uma reserva caso venha acontecer alguma coisa. Então não tem outra dica mais quente que essa. Não tem muito segredo, né? Eu sei que o segredo, Nicole, quando você fala em segredo, o segredo vem muito mais na mentalidade das pessoas. Sim, eu acho que é isso. E ter alguém do lado para cobrar, para estar sempre te falando, ó, marcou, ó, tal dia eu vou aí, eu quero ver isso, isso e isso. E eu acho que isso é, porque a gente sabe o que fazer, igual dieta. A gente sabe o que fazer. Mas, assim, ter alguém que auxilia, que vai dando outras dicas, você chega lá e você fala assim, você já viu isso, já viu aquilo? Nem eu tô lembrando o que eu tenho que fazer, mas ela lembra. Exato. Então, assim, é muito bom. Gente, se vocês vissem como eu marcava, era um enigma. Só eu entendi aquilo, às vezes nem eu mesmo entendia, se fosse pegar de meses atrás. E agora, a gente tentou colocar em planilha, aí eu não conseguia marcar muito, até que ela fez pra mim um planner personalizado, bonitinho, tudo separadinho, tudo organizadinho. Então eu prefiro fazer no papel mesmo, sou das antigas, faço no papel. E assim, deu muito certo pra mim. E assim, foi transformador, de verdade. Mudou a minha empresa. E assim, a mudança de mentalidade, né? A Nicole vinha de uma mentalidade diferente em relação às finanças. E quando eu trago de mentalidade, a gente carrega muito aquilo que a gente aprendeu na nossa infância. Então a gente tem os costumes da mãe, do pai, a gente tem o que a gente viu, né? Às vezes o pai e a mãe pode até falar uma coisa pra gente, mas se a gente vê eles fazendo algo diferente daquilo que fala, é muito mais forte isso que a gente vê, tá? Então, o que a gente tem de experiência, o que a gente tem de história, a gente carrega. É muito forte, a gente carrega isso para a vida adulta. E eu falo que você tem três chances na vida depois que você se torna adulto. Ou você repete, ou você repele, ou você se torna protagonista da sua história. Olha, gostei disso. Fala de novo pra gente guardar. Vamos guardar. As 3 opções. Ou você repete aqueles padrões lá da sua infância, ou você repele, você faz ao contrário. Tudo ao contrário. Ou você se torna protagonista. Eu gosto muito mais de se tornar protagonista. Nossa, arrasou. Então, assim, gente, é uma dica assim infalível. Como, Aline, mas tá fácil falar às vezes, né? Mas é uma questão de mentalidade. Dentro da mentoria financeira hoje eu trato muito uma questão comportamental. Às vezes eu falo com a Nicole, a gente às vezes se reúne, né? E a gente não fala nem de números, tem dias, não é? A gente nem fala de números, a gente fala muito mais sobre as questões comportamentais, as coisas que estão acontecendo e tá abalando a vida financeira. Sim, é verdade. A Aline, como ela estava falando, ela tem um propósito em fazer isso que ela faz, né? Então é isso que me chama mais atenção. Igual eu tenho um propósito de fazer um procedimento no rosto. Eu não quero que você vai lá e se endivide e fica sofrendo mais do que você chegou quando você estava sem nada. Então, assim, pra mim é muito importante passar pra vocês que tem como você fazer alguma coisa sem pesar no seu orçamento, eu não quero prejudicar, eu quero te ajudar. E a Aline tem esse mesmo intuito. A gente vai trabalhar muito mais essa mudança como um todo, como um propósito. O propósito dela é ajudar as mulheres a se estabilizar financeiramente, né? Então, gente, maravilhosa, né, Aline? Tem mais alguma coisa para falar pra gente?
Olha, eu gostaria assim muito de dar ali uma mensagem que eu acho que às vezes as pessoas veem a gente falando e falam, nossa, mas parece ser tão fácil, mas comigo não é, né? Pode ser realmente que não seja fácil, né? O processo como um todo, você viveu, está vivendo ainda várias mudanças na vida, o processo pode até não ser fácil, mas a partir do momento que a pessoa toma consciência, o que é tomar consciência? Reconhecer exatamente que ela está numa situação financeira ruim e que ela precisa mudar, ela tomar essa consciência e não só me procurar na hora do desespero, porque às vezes tinha um cartão para pagar e não tinha o dinheiro, um exemplo, mas tomar essa consciência. Então, a partir do momento que vocês tomam essa consciência, vocês conseguem transformar a vida, conseguem ser essa protagonista que eu falei em relação ao dinheiro. E o que eu falo muito em relação ao dinheiro? Gente, não deixe que o dinheiro domine vocês. Isso mesmo. Né? Não deixe. Vocês que precisam dominar o dinheiro. Isso mesmo, gente. Vamos ser protagonistas da nossa história, né? E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro leva a gente ao fracasso. E não somente o ter dinheiro, ele tem que ser o nosso servo e não a gente o servo dele. Exatamente. Né? Gente, pra quem gostou desse assunto, tá aqui o Instagram da Aline e o contato dela, vocês podem procurar. E eu tenho certeza que vai ser um divisor de água na vida de vocês. Aline, muito obrigada. Estou muito feliz aqui de conversar com você e ajudar o pessoal que está lá em casa. Eu que agradeço, feliz de estar aqui e poder ajudar tantas pessoas, né, de alguma forma. Então a gente está aqui cada vez mais, a gente vai chegando mais longe com esse assunto que é tão necessário. E com certeza vai ajudar sim. Gente, muito obrigada. Estamos aqui com mais um programa New Face Revita, ajudando vocês aí de casa a ficarem mais bonitos, mais elegantes e mais saudáveis. Muito obrigada.